A gente volta a esse assunto, nós voltamos a esse assunto, TCU, Tribunal de Contas da União, relativamente ao Banco Master, porque, bom, voltamos porque temos falado a respeito e continuaremos falando aqui nesse programa, porque o Tribunal de Contas da União, e já disse aqui, repito, não posso afirmar que seja o objetivo do Tribunal de Contas da União, não sou leviano, não sou irresponsável. Não posso dizer que seja o objetivo do Tribunal de Contas da União gerar suspeição contra o Banco Central. Mas uma das consequências, em termos de percepção desse movimento do Tribunal de Contas da União, é gerar dúvida sobre a lisura do Banco Central no processo de liquidação do Banco Master. E essa comunicação, de que mais uma vez tratamos agora essa comunicação do Banco Central, Tribunal de Contas da União, essa lista que nós apresentamos aqui agora, resumindo as explicações para a liquidação, as explicações do Banco Central, isso deveria bastar para que se virasse essa página. Essa página de contínuo levantamento de suspeitas sobre a autoridade monetária. O que, instado pelo Tribunal de Contas da União, o que o Banco Central comunica é um conjunto muito grave, que determina, que esclarece, que não deixa dúvida sobre a insolvência do Banco Master e, portanto, sobre a necessidade da liquidação. O que a gente pode questionar é se não terá demorado a fazê-lo. Mas olha o volume de fraudes apontadas aqui e a forma como o Banco Central, cumprindo seu papel, informou como tinha de fazer o Ministério Público Federal. Diante da gravidade do troço, diante da transparência, meu Deus do céu, de um esquema de pirâmide bilionário. Não havia solução de mercado mais para o Banco Master. Não havia. Um constrangimento ao Banco Central. Espero agora que fique claro que isso signifique, da parte do Tribunal de Contas da União, uma mudança de postura diante do que se passa. Porque o objeto da investigação não é o Banco Central. O objeto da investigação, aquilo que está sendo investigado, é o Banco Master, a operação fraudulenta e os negócios com o Banco de Brasília. E outra coisa, essa transferência configura crime contra o sistema financeiro nacional, sem dúvida nenhuma, mas não somente. Porque para muita gente interessa isso. Para muita gente interessa que fique restrito a um crime contra o sistema financeiro. Mas é mais. É mais do que isso. É mais. Impossível que o Banco Master tenha chegado a esse lugar agora, a essa altitude, a altitude da sua pirâmide, sem corrupção. Sem corrupção ativa e passiva. Sem lavagem de dinheiro, sem coação de agente público. Então nós estamos falando de algo que extrapola o sistema financeiro nacional para entrar no campo da atividade política. Não haveria Banco Master desse tamanho, fazendo tudo isso. Com essas relações, com o BRB, com as previdências estaduais, não haveria isso sem atividade política, sem políticos. Não haveria. Só que essas gestões todas aqui, que desviam o foco, que mudam o eixo da questão, que levam a nossa atenção para o Banco Central, isso é o paraíso para que a gente não olhe para quem criou esse problema. Nós estamos olhando para quem fiscalizou o problema. Nós estamos olhando e criminalizando o agente fiscalizador, o agente regulador, o Banco Central nesse caso, e deixando passar os governantes, os políticos, os que fizeram pressão, os que fazem pressão, os que têm influência, os que apadrinham, os que estabeleceram relação com o Daniel Vorcaro, com todo mundo. Daniel Vorcaro se relacionava com a rapaziada toda do poder. E esse tem que ser o centro da investigação também. Como foi possível que um esquema como esse fosse erigido?